Meu nome é Márcia Lerina, sejam bem-vindos ao espaço da Human Code. A Human Code é uma empresa nova, super jovem, nascida no ano passado, após 32 anos de caminhada minha dentro de diversos mundos e diversos segmentos, trabalhando com a área de desenvolvimento humano. E a gente resolveu, nesse momento da pandemia, ativar um projeto bastante intenso de compartilhamento das nossas informações de forma gratuita, aberta. Isso está disponível dentro das nossas redes sociais, mas também dentro do nosso site, para que as pessoas possam acessar as mais variadas informações que a gente tem, numa linguagem que a gente procura seja bastante simples e fácil de ser compreendida. Eu sei que nem sempre ela é tão fácil, mas ela está muito mais fácil do que ela já foi em toda essa caminhada que eu faço, né? Eu agradeço o interesse, né, de todos nesse assunto de hoje, que é um assunto bastante atrativo e um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é a nossa capacidade, né, de trazer a gente para o melhor de nós. E eu quero um pouquinho, antes de entrar nesse assunto, contar um pouquinho de onde vem essa competência para que eu possa transmitir ou compartilhar ou até mesmo provocar vocês sobre esse tema. Eu tenho 60 anos e aos meus 31 anos de idade, eu pedi demissão de uma multinacional, provocada pelo nascimento da minha filha, que hoje está com seus 32, 33 anos de idade. E eu criei uma trilha para mim, no Brasil, muito inédita, de fazer uma interface de orientação com as pessoas, num processo meio de mentoring, que naquela época pouquíssima gente falava sobre isso, utilizando conhecimentos que não eram comuns também. Então, nós na Human Code estudamos sobre as pessoas através de um entendimento do perfil delas de um jeito muito distinto. Falamos muito sobre os cenários por onde elas transitam, no sentido de identificar os caminhos, as oportunidades, as potencialidades do desenvolvimento, mas também trazendo um olhar muito aberto com relação às questões dos riscos e das dificuldades que essa pessoa pode criar para ela mesma no caminho, trazendo também dentro desse ambiente uma provocação para que ela busque o melhor dela quando ela encontra esses desvios ou esses ruídos, né? Esse foi um grande tema do nosso desenvolvimento durante muitos anos, né? Eu atuei dentro do mercado forte, dentro dessa área, durante muitos anos mesmo, até que no ano 2000 eu senti uma necessidade forte de trazer essa matéria para um tema de relacionamento também. Então, além de estudar a pessoa, falando dela a partir de um conhecimento que não é tão comum, e eu hoje vou falar um pouquinho disso aqui, e falando do cenário dela também, eu acrescentei a essa matéria o que a gente chama de conectividade, que é a relação entre ela e as outras pessoas, sejam filhos, sejam pais, sejam irmãos, sejam colegas de trabalho, sejam equipes e times de trabalho. E a conectividade, ela é uma expressão muito rica e que nos oportuniza ter um entendimento mais profundo sobre o quanto aquele outro está trazendo e me provocando no meu desenvolvimento. E isso ajuda muito as relações, né? Então, vocês imaginam quando surge esse momento de desafio para a sociedade humana, o que não é interessante que possamos nos buscar como recurso, ou nos capacitar, né, para que a gente conheça com mais profundidade informações que são de grande ajuda para que a gente crie ambientes de compartilhamento e de cooperação, e que é talvez a grande força de desenvolvimento do ser humano a partir de agora, né? Eu vou falar bastante sobre esse aspecto
da característica individual do ser humano para que alcance níveis de compartilhamento, mas eu também quero falar de uma forma mais ampla como é que nós podemos criar um campo mais coletivo, não individual, a partir do nosso... Eu queria, antes de começar a conversar, que a gente pudesse criar um campo de energia, né? Pensando que tudo na Terra se beneficia de um campo de frequência, e eu queria convidar vocês a ter um instante de atenção presente, de atenção plena com vocês nesse momento, para que a gente possa estabelecer entre nós uma abertura, né, intelectual, emocional, alinhada com a busca, né, de informações ou indagações interiores que a gente possa ter. Então, onde você está nessa posição, sem ligação nenhuma com nenhum tema de religiosidade, de nenhum tipo de filosofia, é simplesmente um contato com você, com o seu corpo, com o espaço onde você está e com a intenção de você estar ligada nessa tecnologia agora com a Human Code e com a Marcelerina. Fecha teus olhos e, através da respiração, procura entrar em contato com essa intenção, a intenção de estar aberto, disponível, atento, atenta, a compartilhar, receber, aprofundar essas reflexões que eu trago dentro desse conhecimento e que você possa estar todo o tempo conectado ao seu processo respiratório e conectado a essa audição mais ampla que a gente alcança quando a gente está presente, presente no corpo, presente nesse instante. E a partir dessa perspectiva, volta a tua atenção para esse momento, sustentando essa energia, abrindo teus olhos. E vamos falar um pouco sobre o melhor de nós. Quando eu falo sobre o melhor de nós, muita gente leva imediatamente o pensamento para um entendimento da questão educacional. O melhor de nós pode ser entendido por o quanto eu sou educado, o quanto eu sou gentil, o quanto eu consigo conectar com as pessoas de forma aberta, não conflituosa, né? O quanto eu fico competente dentro das coisas que eu sou contratado, o quanto eu sou comprometido com as coisas que eu tenho para fazer. Mas eu não estou falando desse melhor de nós. Esse é o melhor de nós do processo educacional. O melhor de nós que eu estou falando é a melhor potência de você, ou a melhor frequência de você, ou talvez a melhor versão sua que você pode apresentar para o mundo. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso a partir de um alinhamento entre a sua mente, o seu corpo e o cosmos. Também estou falando isso, que é um ambiente que a gente cria quando vai meditar, né? Mas eu estou falando de uma outra coisa que tem muito a ver com essa plataforma de conhecimento que eu, de alguma forma, instigo e provoco o uso dela num grande número de profissionais hoje no Brasil, que junto comigo vão atuando nas mais diversas assim, segmentos e áreas, né? Eu provoco você a pensar você como um ser físico que é habitado por uma força espiritual, uma força que chega com você à Terra, uma força que te potencializa, e eu provoco você a se enxergar diante de dois prismas. Um prisma exterior, que é esse que você enxerga no seu corpo quando você se olha no espelho, e um prisma interior, que é esse que você enxerga nos seus olhos, quando você fala com o espelho e você diz, oi, oi fulano, oi. E esse que habita você,
que quando você está sozinho, ou quando você está tenso, ou quando você está preocupado, é esse campo de energia que te visita e parece que conversa contigo e te conecta com as coisas mais profundas, com as coisas do teu mundo que estão na luz, das coisas que estão na sombra, mas que também é de onde você se conecta para tirar a tua força. Eu chamo isso de força nuclear. Eu chamo isso de força. É um núcleo interior que nasce com a gente na Terra e que a gente tem pouquíssima noção que ao chegarmos na Terra, nós já chegamos com esse núcleo, que é o núcleo da existência. Esse núcleo é um campo de frequência, ele é um campo de possibilidades e potencialidades do ser humano, ele é um núcleo perfeito, não tem nada de errado nele, ele contém toda a história do desenvolvimento daquele ser humano que acabou de nascer, e é dele que pulsa o campo de energia para o desenvolvimento da pessoa. Quando a gente começa a viver as experiências desde a barriga da nossa mãe, até o nosso parto, até as nossas experiências educacionais, vinda de qualquer ângulo, vinda da família, da minha relação com os meus pais, vinda da educação da escolinha que a gente é colocado desde o início, vinda das relações sociais que a gente frequenta, vinda da cultura da nossa cidade, vinda daquilo que a gente entende que é o bom ou é ruim a partir da nossa compreensão. Isso tudo é um conhecimento exterior que vem da tua dinâmica com as experiências que você passa e que agregam a você, trazendo construções periféricas, construções que preenchem esse núcleo, como se esse núcleo fosse ficando com várias informações, como um computador que vai acumulando conhecimentos e que te trazem recursos para que você possa caminhar na vida comandado pelo teu núcleo, com todas essas competências do teu mundo de conjuntos de experiência, que você pode me dizer, Márcia, isso é uma personalidade? Não sei, eu não sou psicóloga, né? Minha profissão é administradora e eu digo que de plantão eu sou uma provocadora. Essa experiência externa eu chamo de ação no mundo. Eu digo que todo ser humano tem um núcleo e ele tem uma forma de agir no mundo. E a gente conhece quase nada do nosso núcleo e a gente entende tudo sobre ação no mundo. E quando a gente caminha no mundo, só conhecendo essa parte mais exterior do nosso desenvolvimento, que é a parte mais externa do nosso processo, que é a parte dos recursos, da ferramenta, dos conhecimentos, dos conceitos, das crenças, dos valores, dos padrões, a gente está guiando a nossa vida pela experiência que a gente chegou na Terra, não pela força do núcleo da nossa existência, não pelo nosso corpo. Você pode me perguntar, tá, Márcia, você está me falando aí da alma? Você está me falando do espírito? Você está me falando de uma coisa religiosa que está ligada a Deus? Não. Eu estou falando de ciência. Todo ser humano chega na Terra potencializado, olha para a natureza, olha em torno. Você acha que num planeta com bilhões de anos de formação, você ia chegar aqui do nada, vindo de um pai e de uma mãe, zerado, para aprender os valores dos homens, se sentindo fodão no planeta de Gaia, né? Em Gaia, se sentindo fodão, ignorando todos os outros ecossistemas. E você não tem um lugar de onde você vem, um lugar de onde você vai, dentro de um universo que mostra pra gente que tudo aqui é cíclico, que todo tempo o movimento da Terra é sobre morrer e renascer? É muita incoerência humana não entender um pensamento tão básico e tão lógico e tão óbvio dentro da natureza humana. Então é extremamente importante compreender que nós não entendemos de cor, nós não entendemos desse núcleo, nós não entendemos dessa estrutura. Nós só temos noção de todo o conjunto periférico que nos cerca.
Nós não temos noção do que é que esse núcleo comanda o nosso periférico. Fazemos quase que noção nenhuma de que o periférico está a serviço do corpo. Como assim? Vou repetir. Toda a sua experiência, desde que você está na gestação, na barriga da sua mãe, é um conjunto de instrumentalizações e de competências que se desenvolvem, ajudando você a fazer uma na Terra, mas a serviço da força humana que você morre. Esse periférico fica aqui do jeito que você formou ele, com o pé que você tem, com os calos que você tem, com os dentes que você fez, com o olho que você tem, com o cabelo que você criou vindo da tua ancestralidade, deita tudo na terra. Deita e se entrega à terra para se decompor. Mas algo sai de dentro do ser humano no momento em que ele falece. É desse algo que eu estou falando. É desse algo que chega conosco e nos acompanha. E quando a gente não tem noção que tudo que você aprendeu sobre certo e errado, sobre bom ou ruim, ou sobre o que acham que você é, está tudo a serviço de uma força interior maior, é como se a gente estivesse andando num carro, sentado no banco de trás, com venda nos olhos, e não tem ninguém dirigindo o carro. E é assim que a sociedade humana, de maneira geral, se comporta. Eu faço um convite a você a não acreditar nisso. Eu faço um convite a você só a escutar e se abrir para receber isso como uma informação que é do outro, ela não é sua. E que você passe alguns dias observando a natureza, não a natureza humana, também a natureza humana, mas observando as florestas, observando a natureza que te cerca, observando todos os lugares históricos, observando a história da civilização, observando o planeta Terra, observando a Lua em torno da Terra, observando a Terra em torno do Sol, observando o nosso sistema solar, observando o infinito do nosso universo. E depois nós podemos conversar, se você ainda tiver dúvida de que existe algo muito maior na natureza humana, quando ela chega à Terra, do que só esse corpo, filho desse homem, dessa mulher, neto desse homem, dessa mulher. Isso também é importante. Mas existe uma coisa muito importante. É você entender que existe uma dinâmica todo tempo ativa em você, todo tempo atuante em você. Uma dinâmica onde você está desenvolvendo etapas da sua vida para ganhar maturidade, para crescer nas fases orgânicas da sua vida, não só física, mas também de compreensão, e se colocar em alinhamento com o seu corpo, e se colocar em alinhamento com o seu propósito, e se colocar em alinhamento com as suas melhores potencialidades, e se colocar no melhor de você. Esse processo dinâmico, integrativo que existe entre o core, que eu chamo de força essencial, e ação no mundo, ele é tão necessário no ser humano para que ele se sinta alinhado com ele, para que ele se sinta vivendo um estado de paz, para que ele se sinta com uma luta interior muito menor e para que ele se sinta empoderado da presença dele, da presença do espírito da vida dele, da presença do espírito da vida, para que ele se sinta tomado por uma energia de força nas tomadas de decisões e nas ações que impulsionam ele. Então, o melhor de nós de forma individual, talvez ele esteja num entendimento de que nascer na Terra seja um contexto de entrar em contato com esse mundo interior e que eu gosto de chamar de intrapessoal, porque ele é um mundo que dentro da gente nos coloca em contato com o que está dentro para que esse dentro possa se manifestar no mundo de fora. Esse mundo intrapessoal, até o advento da pandemia,
ele ainda era um tema muito difícil de ser falado em qualquer ambiente que fosse, que a gente não fosse confundido com alguém falando sobre espiritualidade. No momento em que a pandemia acontece, e eu acho que um evento planetário, ele favorece muitos desenvolvimentos, né? É uma crise bastante acentuada, que nos permite fazer evoluções de mais amplo espectro, né? A pandemia nos força a entrar em contato com a gente. Ela nos força a vir para dentro de nós e fazer contato com várias coisas que pertencem ao nosso cotidiano, às nossas rotinas de vida, mas também fazer contato com o nosso mundo interior. Esse mundo interior que a gente dá pouca atenção, porque o nosso valor está direcionado a trabalhar, está direcionado a fazer dinheiro, está direcionado a cuidar das responsabilidades exteriores. A gente tem muita dificuldade de ter compromissos de horário e de tempo conosco mesmo, para cuidar do nosso campo de energia, para cuidar das coisas que são básicas em nós. Quando o mundo para e ele reduz a dinâmica, num primeiro momento ele fez isso. Ele cria um impacto em nós que nos joga para dentro. E a partir desse impacto, a gente está podendo reconceituar diversas coisas dentro do nosso âmbito de desenvolvimento. E a gente passa a poder, é uma oportunidade, não quer dizer que você, né, nem que as pessoas estejam fazendo isso, mas a gente está oportunizado nesse momento, como seres humanos, a fazer contato com o mundo de dentro e a repensar a nossa vida em qualquer fase de idade que a gente está e como a gente quer tocar essa vida a partir desse momento de choque. Desse momento onde todas as estruturas que nos cercam estão sendo mexidas. Porque o Covid pode estar indo embora, mas se você está antenado, né, no processo que está acontecendo, você sabe que nós estamos diante de um puta problema. O Covid, ele está ativo, ele vai matar um grupo de pessoas que nem é tão pequeno, mas na trilha do Covid vem uma trilha de reorganização de valores, principalmente com relação à materialidade. Porque uma pausa dentro de um sistema que se mantém através de produção, ela reduz todo o consumo, ela impacta toda a estrutura econômica no planeta e ela faz repensar como esse planeta vai funcionar. Então, todos os organismos, né, vindo de processos construídos pelos homens, sofreram um pouco de impacto. Alguns vão ter um alto desenvolvimento e outros vão precisar ser repensados, e alguns outros vão até desaparecer. E quando isso acontece, isso nos possibilita entrar em contato com quem eu sou. Uma pergunta existencial que parece tão óbvia, né, tão básica, e não interessa que idade, ela é sempre uma pergunta que tem que estar sendo feita dentro de nós. Como é que eu posso viver o meu melhor? Como é que eu posso levar o meu campo de frequência para a melhor potência de mim mesmo? E sem dúvida, eu desconheço outra mágica que não seja você equilibrando o mundo de fora com o mundo de dentro. Eu desconheço outro caminho de evolução para o ser humano que não seja equilibrar esse mundo interior. Esse mundo onde você pode encontrar o seu corpo. Você pode entender a tua força nuclear no encontro com as coisas que você está decidindo, escolhendo e vivendo do lado de fora. O que nós fizemos na Human Code, sabendo que as pessoas não têm facilidade de entrar em contato com isso, não só pela questão de tensão, mas porque nós adultos, para aprendermos algo novo, precisamos nos descartar desse acúmulo de conhecimentos que nos definem, que nos preenchem de informação.
Nós colocamos de forma gratuita, dentro desse site, uma coisa que se chama mapeamento pessoal. Ela é a ferramenta que a gente considera núcleo ou centro de tudo que a gente investiga. Quando você clica lá, você vai poder se inscrever. Lucas, se você pudesse abrir o sistema e ir acompanhando o que eu estou falando, ia ser bacana para as pessoas entenderem. Você clica lá e você vai buscar dentro desse site a informação que fala de você. É isso que a gente está oferecendo. A gente traz uma informação que fala dessa força nuclear e que fala dessa ação no mundo. Como dois ambientes. E pensa, não é o mundo interior, é o core, é da onde parte a pulsação que emite a vida para você. Então, quando você vai lá e você preenche os teus dados, ele te tira uma informação, ele antecede a tua informação, ele explica essa informação, ele fala do teu cenário, mas vai até ele fala nesse ponto, abre o perfil, Lucas, gira a tela, e no perfil ele mostra para você onde está o teu core e onde está a tua ação no mundo. Abre essa informação e só compara se o que você tem dentro, aquilo que pulsa, que é a frequência magnética que mantém a tua vida ligada, que fala do que você faz na tua respiração, o espírito da vida entra, o espírito da vida sai. Veja a cor desse core. Veja se essa cor combina com o ambiente externo. E veja se as palavras que estão ali, elas estão em harmonia. Se elas não tiverem harmonia, se elas levam o core, diz um ambiente, te leva para impulsionar um ambiente de liberdade, e toda a informação periférica pede um ambiente de introspecção, você já sabe que você tem aí um algo a ser cuidado, um algo a ser organizado. Eu pego um exemplo que eu gosto muito de dar dentro das minhas aulas, que é o da Greta Thunberg, essa menina que se tornou uma ativista, né, do meio ambiente. Uma menina jovem, não sei, talvez ela esteja hoje com uns 17, 18 anos. E ela tem esse núcleo dela muito alinhado com esse periférico dela. E quando isso acontece, não quer dizer que isso é a melhor situação, mas quando isso acontece, fica muito visível numa sociedade que ignora que a gente tem um centro de força que nos guia, que nos dá um GPS para o nosso desenvolvimento na Terra. Quando uma criança nasce muito alinhada entre as experiências que os pais vão oportunizar a ela, e ela consegue, nessa experiência, ter características assemelhadas do core, isso facilita que muito jovem, ela já sabe qual é o projeto de vida dela. Ela manifeste bem definido que tipo de habilidades e tendências e tipos de capacidades ela pode desenvolver. Só que a nossa sociedade, ela não funciona assim. Ela nos explica quais são as melhores condições para se ganhar dinheiro ou para ter sucesso. E mesmo eu tendo talentos e habilidades vagamente identificados dentro da família, às vezes vagamente identificado comigo mesmo, e essas habilidades, elas falam muito dos talentos naturais que eu tenho, e elas potencializam na minha informação as minhas decisões ou não na vida, entre as escolhas de estudos ou não estudos, ou de caminhos da arte, ou de caminhos de viagem, ou de caminhos de construção que eu vá fazer no meu desenvolvimento. Elas me possibilitam, quando eu tenho esse alinhamento com o meu mundo interior, uma tomada de decisão onde eu construo a minha realidade externa muito alinhado com os anseios do meu desenvolvimento, com os anseios do meu core, com os anseios da minha força essencial. Então, gente, tá lá no nosso site isso. Eu executo isso há 32 anos. Essa é uma tecnologia comprovada de fácil entendimento hoje, no nível que ela chegou em termos de tecnologia. É só você entrar lá, a gente não vai cobrar absolutamente nada. Isso é para que as pessoas entendam os núcleos interiores dela e a forma que elas têm externa. Entendendo
que isso exige, nesse momento, um processo de consciência. Consciência no sentido de esclarecimento, de clareza, de ter noção de que aquilo existe, que o meu mundo intrapessoal tem que entrar em contato com o meu mundo exterior. É aí que eu começo a poder falar do melhor de mim. Obrigada, Lucas. Pode tirar do ar o sistema. É aí que eu começo a poder falar do melhor de mim. Porque o melhor de mim, ele é o quanto eu consigo levar a minha frequência para o melhor da minha potencialidade. O quanto eu consigo confiar nesta potencialidade. O quanto eu consigo estar mais estável com o meu campo emocional. O quanto eu consigo entender que é tudo comigo e é tudo sobre mim, sobre a minha jornada. E por mais que eu adore estar cercado de gente, por mais que eu tenha um estilo extrovertido, por mais que eu ambicione casamento, por mais que eu tenha pessoas que me cuidem, o caminho na Terra para chegar ao melhor de você está na sua mão. Ela é lei sua. É você que determina se isso vai ser no mais alto nível de você, que é o mais alto nível do meu conhecimento de mim mesmo, de trazer tudo para mim, no sentido de tomar harmônico, em paz com tudo que está acontecendo no ambiente exterior, é no sentido de segurar a onda das minhas frequências, no sentido de ter confiança e segurança no fluxo que a vida apresenta para mim. Isso é para o melhor de nós. Mas você está falando num ser perfeito? Não. Eu estou falando num ser como nós, que estamos nessa sala hoje por algum interesse em buscar um conhecimento que ative forças em mim para que eu possa ser alguém no meu mundo pessoal e profissional de melhor qualidade. E quando eu estou falando isso, eu digo, isso dá trabalho. Isso não é rezar para Papai do Céu, isso não é esperar um milagre, isso não pode ser adiando tomadas de decisões importantes, isso é enfrentando todos os dias que você precisa de alinhamento entre o mundo de dentro, que é o seu core, com o seu mundo de fora. E esse alinhamento, assim como a vida, não tem outro jeito de acontecer que não seja através do âmbito da respiração. Não tem outro jeito de acontecer. Se você tem dificuldade de meditar, contrata no seu telefone algum aplicativo gratuito de meditação. Procura algum homem ou mulher que tem uma boa voz, que você goste, e procure todos os dias de manhã entender que quando você acorda, você tem que ligar para a jornada desperta. E você tem que ligar os dois campos, o core com o periférico. E o core tem que conseguir conduzir o periférico. Se alguém te tira do sério, a respiração te coloca no eixo. E você vai aprendendo a treinar, através da respiração, um campo muito importante do seu desenvolvimento, que é a sua mente. A sua mente comanda totalmente os processos do seu desenvolvimento, porque ela faz você acreditar que o que ela quer é verdade. A sua mente é onde estão todas as informações que você acreditou nas experiências. É onde estão teus conceitos, teus valores, teus padrões. É onde você se deixa afetar pelas notícias externas. Ah, não é no campo emocional? Não. O primeiro campo que você afeta é o teu mental. Se o teu mental não tiver um pouco com a força da sua presença, cara, você é um ser humano na estrada à revelia do seu processo de capacidade de condução. Então, respirar. Ai, meditar é chato, Márcia, por favor, eu não tenho capacidade. Eu já acordo e quando eu lembro da meditação, meu corpo dá uma rejeição. Gente, meditar é complexo. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade internamente barulhenta e intrapessoalmente barulhenta. Nós vivemos uma sociedade ansiosa, tensa, com um momento muito
assim, complexo externamente. E também isso afeta o nosso mundo interior. Mas isso é treino. Isso é cuidar de você. Isso é cultivar você. Você não vai ver nenhum plantio na natureza que consegue se desenvolver sem que as condições estejam satisfatórias. Se as condições não estão satisfatórias, ele se desenvolve fino, ele se desenvolve fraco, ele se desenvolve frágil, ele se desenvolve sem os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Você tem que ter, por lei, cuidar de você quando você acorda de manhã. Se você tem que trabalhar às 7h30 da manhã, aprende a acordar 1h30 antes. Porque você vai precisar fazer toda a tua conexão entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Entendendo que a jornada humana é uma jornada de inteligência. Não a inteligência vinda da mente, a inteligência da sabedoria. A inteligência que você não precisa estudar nada, mas você leva para o ambiente da profundidade a tua experiência para que você possa, a partir daí, manifestar decisões e atuações conectado entre esse ambiente interno que te guia. Não interessa se está de noite, se não tem luz, se a metodologia do mundo está complexa, se você não enxerga nada economicamente, você tem um instinto, você tem uma estrutura intuitiva, você tem uma estrutura altamente desenvolvida. Nós estamos dentro do planeta Terra. Olha para todos os lados e comprova a beleza dessa complexidade que nem nós entendemos com profundidade. Confia que existe dentro de você um organismo que conecta com as tuas experiências e que mais habilidade, com mais competências do que você enxerga em você. Porque as competências de dentro, elas são competências extremamente importantes para o mundo de agora. Lucas, tem até aí alguma pergunta importante que contribua para esse momento ou eu continuo no desenvolvimento do meu tema aqui? Márcia, pode seguir. Por enquanto, nenhuma pergunta. E pessoal, quem tiver com perguntas, pode fazendo pelo chat que a Márcia dá essas pausas para que a gente repasse as perguntas. Gente, pensa que apesar de eu ter uma fala muito forte, eu digo que eu tenho um print, né? Um carimbo, né? Que eu sou um soco no estômago. Tudo que eu estou falando é para entrar na sua desconfiança. É para entrar só escutando no periférico, deixando essa informação te provocar e depois, com calma, você poder internalizar o que eu estou falando. São conceitos que muitas vezes eles se contrapõem a tudo que você acredita ou que você tem de entendimento da vida. E você não tem que acreditar nele. Ele é sobre a minha experiência. E a minha experiência é de 60 anos. E que pode funcionar para mim, pode não funcionar para você. Mas se você está aqui, eu estou te convidando a abrir espaço para receber essa provocação. Então, não existe possibilidade de sermos felizes na Terra, de estarmos em paz e de termos saúde interior e exterior sem que a gente tenha a possibilidade de se cuidar em níveis mais profundos. E esses níveis profundos significam, né, ter neste momento a habilidade desenvolvida em cuidar de você em âmbitos internos e âmbitos externos. Em âmbitos internos, intrapessoal. Reconhecendo o que esse ambiente mais interno, esse anseio de alma está querendo. O que você desejaria viver na Terra? O que você gostaria de fazer agora? Com quem que você gostaria de fazer? O que te daria prazer? E fazendo esse contato, que você pode escrever num pedaço de papel e depois olhar e dizer, porra, isso aí está muito longe, eu queria ser rico, ou eu queria ter hoje um grupo de trabalho, ou eu queria morar em outro país. Nada é impossível para o seu core. Nada é impossível para o seu core. Porque o seu core não fala com o periférico só. Ele fala com qualquer ambiente do universo. Ele está além do corpo físico. Ele está além do campo da existência e do protagonismo material. O seu core, bem
alinhado com o seu periférico, é capaz de criar um campo magnético que atrai para você, de um jeito que você nem imagina, coisas do seu anseio da alma. Mas é importante você encontrar essa conversa com o anseio da alma, porque nós fomos proibidos de fazer contato com esse anseio da alma. Nós fomos treinados para sermos bons para a sociedade estabelecida. Nós fomos treinados para sermos pacíficos com as nossas vontades interiores. Não obedecer e não escutar elas. Não dar importância a elas. Nós criamos um valor muito alto e muito grande de desenvolvimento com as obrigações com o mundo externo. Tanto que a maioria das pessoas não se cuida muito bem, porque não acha espaço para isso, de tão assoberbado de tarefas, com os compromissos externos que nós, o nosso eixo interno, o driver, o motorista do nosso carro, é relegado a segundo plano. Pensem nisso. O motorista do nosso carro é relegado a segundo plano. O seu carro está se guiando numa estrada que disseram para você que era boa. E o motorista está sentado no banco de trás com venda nos olhos. Põe o motorista no banco da frente. Entende para onde esse motorista quer ir. Sente ele através da meditação, através da respiração, através do silêncio que você vai aprender a fazer cotidianamente. E meditar não é só de manhã. E meditar não é fechar os olhos e ficar lá zen, fazendo a pose de yoga, os asanas de yoga. É também isso. Meditar é lavando louça. Meditar é caminhando. Meditar é contemplando um céu que está lindo. Meditar é entrando em contato com você todo o tempo. Criar esse estado de presença. Pode ser um meditar cozinhando, pode ser um meditar fazendo exercício físico. Tudo que te coloca em conexão profunda com você. Você está num estado de presença. E é isso que se pretende quando se medita. Conquistar um espaço onde você cria unidade entre as tuas duas dinâmicas. A tua força essencial que conduz a tua vida na Terra e faz sentido de para que você nasceu, e a tua força periférica. Eu ando no mundo das corporações, né? Meu universo é o ambiente da engenharia, a maioria dos meus clientes são engenheiros daqueles elétricos ou mecânicos, que são engenheiros muito céticos, e que têm, às vezes, conversas um pouco mais soltas. E às vezes eles me dizem, eu tinha um sonho, e eles aí estão numa faixa aí de idade que vai numa faixa de sucesso já, né? Eles já conseguiram conquistar, a grande maioria, um certo patamar econômico, financeiro, de estabilidade com a família, e eles começam a sentir o anseio da alma chegar. E para uma pessoa lógica, esse anseio chega num tumulto, porque ele vai dividindo ela, né? E ele vai trazendo uma ansiedade, uma dúvida de como é que eu vou me aposentar, ou como é que eu vou para outra fase, né? Então, se você também me disser, como esses meus clientes, Márcia, eu opto por caminhar na vida deixando esse anseio aquietado, porque assim, esse negócio é meio complicado, tenho pouco dinheiro, estou num emprego que eu não gosto, mas é o que paga minhas contas. Eu vou contar uma coisa para você. É ciência, isso é psicologia, isso é Jung. Aos 48 anos, se você viver até lá, ou se você já não está nessa idade, ou se você passou dessa idade, tudo o que você colocou debaixo do tapete e não quis ver, volta, sem que isso seja uma decisão sua. Essa é a beleza da vida. Márcia, como é que você está me dizendo isso? Está escrito. Está escrito no desenvolvimento dos setênios, está escrito no desenvolvimento orgânico. Quando uma pessoa se desassocia muito do core dela e da força essencial dela,
e ela percebe ao longo da vida que ela chega numa idade de estabilidade, quer ela tenha alcançado sucesso, quer ela não tenha alcançado sucesso, ela começa a entrar em choque, em crise. É quando ela verifica se o que ela tem hoje na vida, a realidade que ela vive, se a realidade está próxima ou é uma realidade que está distante dos anseios da alma. E se isso está muito distante do anseio da alma, eu tenho uma notícia para te dar. Isso começa a criar muitos estados tensos interiores nessa pessoa. Então, nós não temos saída. Ou nós fazemos isso por livre e espontânea vontade, ou nós começamos a envelhecer, a entrar numa fase de maturidade, né, com muitas tensões internas. E talvez por isso sejamos uma sociedade com tanta necessidade de presença de hospitais e de terapias dos mais variados tipos, porque estamos envelhecendo de uma forma ruim, de uma forma que não é saudável para a gente. No núcleo da vida, a gente veio viver a existência no melhor de nós. É isso que qualquer ambiente que a gente perceba, vai olhar o horizonte dos minerais, vai olhar os horizontes das florestas, vai olhar os horizontes, qualquer ecossistema natural que você frequente, ele é exuberante. Ele vive o melhor dele. Mesmo quando dentro de uma floresta, de uma mata tropical, ela enche, a mata enche, e começa a nascer uma série de espécies com complicações por falta de luminosidade, por exemplo, as árvores grandes acabam tirando aquelas espécies do ar, se fortalecendo e criando um ecossistema saudável que se corrige naturalmente. Em qualquer ecossistema da Terra que você perceba, o nível de evolução é da exuberância, é da beleza. Por que a nossa sociedade não vive isso? Porque nós criamos regras e metodologias para o nosso desenvolvimento. E essas regras que funcionam em cima de produção, e a gente sabe disso, que é um pouco do que foi abalado agora, e que pode ser transformado, não só pelas mentes inteligentes do planeta, que vão repensar toda a economia, mas é uma tarefa de cada um de nós, de querer viver melhor. É uma tarefa de nós, de fazer acertadas para nós. Quando a gente faz isso, a gente conquista um poder. E esse é o poder de ser protagonista da construção de uma nova realidade. Então, as realidades que eu vivo, elas não são mais definidas pelo governo, elas não são mais definidas pelos meus pais, elas não são definidas pelas feridas emocionais que eu trago e que eu não resolvi. Elas começam a ser definidas pelo ambiente interno e externo que eu tenho. E que eu me comprometo comigo num trabalho de disciplina e de cuidado amoroso, de cuidar do mundo de dentro e de fora. E aí, a partir daqui, eu quero falar de um outro tema que eu considero um tema complexo, e ele sempre é um tema polêmico, que um desenvolvimento é o meu comigo mesmo. E então vocês já estão sabendo que sem consciência do core, e de que é o core que tem que estar no comando da sua vida, você conduz a sua vida através dos valores externos. Então, todas as suas decisões serão baseadas sobre aquilo que te ensinaram que era bom ou ruim. Mas o segundo tema é que o nosso maior nível de evolução acontece dentro das nossas relações. Acontece dentro dos envolvimentos que a gente tem entre nós e os outros. E eu posso chamar aqui esse outro, desse outro, a minha família, a família que eu escolhi, desse outro, a família que eu trago de origem, desse outro, os times de trabalho, o ambiente profissional, que são os 3 ambientes que eu gostaria de focar um pouco a minha atenção no desenvolvimento dessa reflexão. Nós gastamos muito tempo na nossa integração com as outras pessoas. Quando essa integração, se estivermos no melhor nível nosso, ela fica mais fluida. Mais fácil? Não.
o tema de convivência humana é um tema ainda muito complexo e acredito que durante muitas décadas ainda estaremos aprendendo sobre isso. Mas ele pode ser mais fluido se eu entender que tudo que acontece entre eu e o outro tem tudo a ver com o meu desenvolvimento. Mesmo quando o outro é grosseiro comigo, agressivo comigo, me confronta, não me permite evoluir pessoal ou profissionalmente, tudo que acontece entre eu e o outro tem tudo a ver comigo, não é sobre o outro. Outro dia eu ouvi uma frase, que eu não sei se eu vou lembrar aqui perfeitamente, mas é uma frase que um autor diz, e eu não vou lembrar que autor que é. Disse assim: o meu amor por você não tem nada a ver com você, é tudo a ver comigo. A nossa vida atrai relações que são sistemas, né? Eu sou um sistema com trilhões de organismos vivos, com uma dinâmica e uma mecânica acontecendo dentro de mim, entre o meu core e o meu periférico, ou minha força essencial e a minha ação no mundo, e eu entro em contato com o sistema de outra pessoa. E por que eu entro em contato com esse sistema? Vamos dizer que é no caso de um relacionamento. Porque ele é lindo, ou porque ela é linda, ou porque eu me atraí sexualmente, a gente gosta das mesmas coisas, etc. E tal. Mas antes de tudo isso que está no visível, existe um campo de frequência. E você se atrai pelo sistema do outro, pelo sistema que esse outro tem e que fala com você em coisas que você precisa para evoluir. Então, Márcia, você está me dizendo que o outro existe para me provocar e para me ajudar na minha evolução, mesmo quando ele não está me fazendo bem. Sim, sim, sim. O outro está aí para você, para que você possa catapultar a tua evolução. A metodologia mais fácil de fazer um desenvolvimento é ter pessoas por perto. É muito fácil a gente se achar evoluído vivendo dentro da nossa casa, distante de todas as pessoas, e sem que as pessoas façam um pouco de fricção com os nossos egos ou as nossas estruturas bem formadas. Quando a gente tem mais pessoas em torno da gente, a gente percebe os nossos níveis de capacidade de interação com o outro e de criar inter-relações. E quanto mais baixa a inter-relação, menos evoluído você está com você mesmo. Porque isso significa que você não sabe lidar com as coisas do externo. E assim, seu desenvolvimento. As coisas do externo estão aí para que você cresça. Então, nunca dê poder ao outro. Todos os problemas que você tem hoje na sua vida, com qualquer pessoa, hoje de noite comece a fazer um exercício maravilhoso. Qualquer que seja o meu problema, com quem quer que seja, eu trago de volta o poder de solucionar e de transformar a situação em cima das minhas competências, das minhas capacidades e do meu entendimento. Não está na mão do outro resolver a sua situação. Sempre isso é um processo que é seu. Mesmo quando o outro te maltrata, te machuca, te impede de evoluir, você de alguma forma está conectado com aquilo. Quando você começa a conviver com alguém provocador, alguém que faz conflito, que faz confronto, e você percebe que aquilo é só dele, que aquilo é da outra pessoa, que aquilo não reflete em você, e que você gera uma compaixão por aquele ato do outro e respeita aquela frequência que aquela pessoa não está podendo emitir de outra forma, uau! Uau! Aí você chegou num tema maravilhoso, que é um tema de poder com você mesmo. Você só permite entrar no teu campo aquilo que você faz sentido para o seu desenvolvimento, aquilo que você necessita para o seu desenvolvimento. Tudo que o outro te incomoda e que entrou no teu campo de qualquer jeito, é porque você precisa crescer com aquele aspecto. Então, o outro existe para que a gente consiga compor energias harmônicas e frequências de crescimento.
E mesmo quando ele nos desafia, a gente tem que olhar para o outro com uma sensação muito harmoniosa e muito amorosa, de tentar entender o que esses sentimentos estão dizendo para mim, para o meu desenvolvimento. Lucas, até aí, alguma pergunta que eu pudesse introduzir no tema e que fosse interessante? Vamos lá, Márcia, a gente tem sim. A Simone pergunta: Márcia, as doenças que podem surgir após essa idade pode ser um sinal dessas questões internas não resolvidas? É uma forma extrema de expressão dessa dinâmica? A gente tem alguns autores falando sobre isso, e eu diria que você encontra muito desses autores na medicina chinesa, você encontra muito desses autores, e eu posso até buscar essa referência e divulgar para todos que se inscreveram nesse talk, que associam as doenças manifestadas a partir dos 45, 48 anos. E por que essa idade, gente? É quando a frequência cardiorrespiratória ela começa a voltar a um nível que precisa ser de mais tranquilidade. A gente, aos 48 anos, a gente começa a se aproximar de uma frequência cardiorrespiratória que é de um estágio de equilíbrio e maturidade. E se a gente não conseguiu encontrar o eixo dessas forças, a gente começa a desenvolver campos de desequilíbrio, e isso pode ser muito a manifestação de variados tipos de doença que começam a se apresentar nessa faixa de idade. Vai lá, Lucas. Agora, nessa tua última fala, Márcia, a Mariângela perguntou como conseguir essa harmonia de que tu falou. Eu acho que é um grande trabalho, sabe, Mariângela? Porque, em primeiro lugar, a gente precisa dizer sim para querer isso. A gente precisa dizer um sim muito profundo, muito sincero, de que a gente quer realmente entrar num caminho de buscar essa força. Eu posso falar a partir da minha experiência pessoal. Eu comecei questionando o diálogo interno, que era muito intenso. Eu sou uma pessoa muito intensa. Do diálogo interno, eu acabei desenvolvendo uma prática meditativa que me trazia bastante paz de espírito e muita calma. E isso vinha de saber conter as minhas forças agressivas, mas através do entendimento de que eu sou a protagonista disso. Desse ambiente, eu mudei a minha alimentação, eu passei a entender a minha individualidade, o que eu preciso me alimentar para eu me sentir saudável. E veja, a minha alimentação não é, não vou comer carne porque isso é evoluído. Não é isso. É o que o meu organismo se sente, que quantidade ele precisa. Como eu me sinto da lição precisa envolver físicas. Eu sempre tenho pessoas para me ajudar nesse desenvolvimento, mas algumas pessoas podem fazer coisas incríveis sem contratar ninguém. Caminhar, sabe? Fazer exercícios de alongamento, pular corda, fazer exercícios que possam ser prazerosos dentro das praças que a gente não tem no Brasil, com variados equipamentos, e quem está fora do Brasil, dentro das dinâmicas de contato com a natureza. Mas o que me deu a sustentação, Mariângela, de fazer esse caminho, a sustentação clara de fazer esse caminho, é nunca perder o contato com a natureza. Eu sou uma pessoa que todo tempo procuro ter uma série de compromissos e eu me conecto com o meio do mato, com a água mais pura que eu possa encontrar, com as cachoeiras, com as trilhas, sabe? O contato com as árvores, o pé na grama, para eu lembrar de quem eu sou, o que eu estou fazendo viva na Terra. Eu nunca perdi essa simplicidade, eu nunca perdi esse abaixar a cabeça para reverenciar aquilo que é maior do que a minha compreensão. Eu sou uma pessoa precisando todo o tempo ser lembrada que eu estou na Terra para viver uma experiência humana. E eu consigo sustentar tudo que eu me comprometo quando eu faço parte desse ecossistema que eu não me distancio dele.
Então, eu acho que você pode encontrar tudo sem gastar muito dinheiro, mas criando uma disciplina que te mantém em contato com tudo que é natural, né? Mesmo que você tenha medo de bicho, mesmo que você pense que a natureza te amedronta, enfrenta um pouco esses medos. Vai para praças que tenham menos impacto em você, mas se conecta com o sol, com o ar, se conecta com a chuva, se conecta com o trovão, se conecta com a terra, se conecta com a grama, se conecta com a flor que desabrocha e que você pode semear em casa, se conecta com as ervas que você plante, seja na sua casa ou no seu apartamento, se conecta com a natureza, porque a natureza lembra você quem você é e lembra você que você faz parte disso que a gente está vivendo hoje na Terra. Esse é o melhor caminho. Vai lá, Lucas. Vamos lá, uma última pergunta que a gente tem aqui. Eu quero antes de falar da pergunta, eu quero dizer para vocês assim, do prazer que é você chegar a essa idade, né, e você ter uma sensação profunda de que você está com os recursos que você precisa para caminhar. Isso é uma coisa muito boa. E se eu pudesse, era essa talvez talvez eu digo que é o grande trunfo que eu trago. Todos os dias, muitas instabilidades passam pela minha vida. Muitos temas de conflitos internos, eles estão visíveis para mim. Mas todos os dias eu busco os recursos que eu encontrei, os recursos que eu desenvolvi e eu me fortaleço através dele. Então a vida nunca vai ser todo o tempo fácil, porque não é sobre isso a jornada humana. E não tem ninguém no planeta tão evoluído para dizer assim, este é o caminho. Porque se nós somos bilhões de impressões digitais, existem bilhões de alternativas. Então, você que está ouvindo isso, encontre quais são os caminhos que te fortalecem, aqueles que te dão prazer. Não faça esses caminhos por obrigação. Faça eles porque você gosta de fazer. Eu detesto fazer exercício, mas ao longo da minha vida eu aprendi que caminhar, correr, alongar são coisas que me dão muito prazer. Então eu me empenho para não tirar isso da minha vida, mesmo tendo uma certa resistência inicial de dar o gatilho inicial disso. Mas depois é uma energia tão boa que fica. Então, mas isso pode ser prazeroso para mim, pode não ser prazeroso para outra individualidade. Então não existe caminho bom. A gente tem que descobrir. E por isso que existe um core e um periférico, cada um tem o seu. Né? Isso é um processo de investigação e de contato, de experimentação, né? Vai lá, Lucas. Vamos lá. O Lúcio, ele pergunta: sempre fui muito feliz na minha profissão, mas agora cansei. Quero mudar e estou tentando. Será que é só vontade de mudar mesmo ou pode ter reflexo de conflitos acumulados? Lúcio, eu acredito que todo mundo que quer mudar tem coisas por debaixo dos panos que precisam ser organizadas. Porque as nossas grandes transformações, elas acontecem em idades mais jovens. Eu não sei que idade que você está, mas se você passou dos 35, 40, mudanças de consciência. Então a mudança vem por uma necessidade da alma. E esse é o momento adequado de questionar a alma. Nós nos sentimos profundamente cansados com a vida que a gente estava levando. E esse sentimento está presente em todas as pessoas, de maneira geral, em quase todos os lugares do mundo. Então é preciso levar um pouco em consideração que esse cansaço está no coletivo. Ele está presente em nós, mas ele está no coletivo. Mas pode ser, Lúcio, que algo dentro de você esteja gritando para falar com você sobre o que você sente prazer de fazer. E eu teria uma palavra do que você me perguntou agora que eu tomaria muito cuidado, porque a palavra é um grande poder. Não tente. Confie que o que você quer, você vai conseguir. Eu não uso essa palavra, eu vou tentar. Eu, quando defino o que eu quero, eu parto por uma ação confiante. Se eu quebrar a cara, eu tenho algo a aprender ali. Eu tenho uma experiência maravilhosa que eu resolvi alugar uma pousada no meio do nada, com uma cachoeira linda, que eu digo assim, é igual ir para a praia, viver tomando coco na beira do mar.
Mas eu confiei que esse era um bom projeto. Eu nunca me quebrei tanto quanto nessa experiência. E foi a experiência que mais me deu norte na vida. Então, não tenta. Confia que entrar em outro caminho é uma atitude de planejamento, de organização, e neste momento eu acho que exige compartilhamento e suporte de outras pessoas. Então é importante você dividir isso com algum amigo cabeção que você tenha, com alguma profissional que você conheça, que possa te dar um conselho através de um café virtual, contar esse plano para alguém que você confia na ideia, porque hoje as mudanças, elas têm que ser sábias, elas não têm que ser inteligentes, elas têm que ter acesso à intuição, ao instinto, a modelos novos de pensamento. Isso a gente faz melhor em condição de cooperação, né? E a Human Coach tem muitos profissionais hoje que atuam em forma de mutirão. A gente não está aberto ao mutirão, mas sempre que alguém nos pede um pouco de ajuda, nós catamos na nossa rede no Brasil quem poderia interagir com essa pessoa nas condições que essa pessoa tem. Então, ofereço aqui em nome de toda a equipe da Human Code no Brasil, os nossos serviços estão à disposição. Fala com o Lucas depois e quem sabe a gente possa te dar uma ajuda. Vai lá, Lucas. Vamos lá. Essa aqui eu não vou identificar que foi no reservado, mas é o seguinte. Como eu faço para diferenciar se as respostas vêm do core ou do periférico? Quando eu faço meditações, quando eu procuro o propósito, o talento, o caminho? Eu também não acho que isso é fácil, sabe? Mas eu vou dizer da minha experiência. Eu só consigo escutar essa voz mais profunda de duas formas. Uma é quando eu estou muito harmônica e eu consigo fazer silêncio. Eu não tenho aquela falastração, sabe, mental, que eu estou meditando, aí a minha cabeça vai para um negócio, aí eu estou meditando, a minha cabeça vai para outro, ou eu estou meditando, a minha cabeça vai para outro. Então, quando eu consigo estar num dia calmo, e nós, não sei se for mulher, né, nós mulheres temos uma instabilidade nisso, né? Os homens conseguem trazer esse ambiente de uma forma mais estável, mas nós precisamos achar esse pico da quietude. E o outro momento em que o core fala comigo é quando eu digo assim: eu preciso de sinais. Eu preciso que o meu campo me mostre que o que eu estou fazendo está numa direção certa. E como é que esses sinais se apresentam para mim? Eu não preciso fazer força. Eu enxergo o fluxo. As coisas chegam. Elas não precisam ser empenhadas, elas não precisam de esforço, elas não precisam de dedicação empenhada, aquela que você não descansa, que você não relaxa. As coisas acontecem. Então, quando eu preciso de uma informação mais clara, se eu estou falando realmente com o meu mais profundo contato de GPS, eu peço sinais. E eu peço o sinal do fluxo. O fluxo é o sinal mais certo de que você está indo na direção correta. Quando você tem que lutar, alguma coisa está errada. A estrutura da vida não é sobre luta, é sobre fluir na vida. É sobre fazer a jornada ancorada pelo movimento do universo. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Vai lá, Lucas. Vamos lá. Por enquanto aqui é a última. Márcia, você colocou que o meu crescimento só depende de mim. Mas como ajudar a parceiros e aos filhos a crescer junto e chegar a essa maturidade? Lucas, você vai ter que repetir essa pergunta porque parte do que se falou eu não ouvi. Tá. Você colocou que meu crescimento só depende de mim. Mas como ajudar ao parceiro e aos filhos a crescer junto e chegar nessa maturidade? Eu amo essa pergunta. Eu amo essa pergunta. Por quê? Porque eu vivo dentro do ambiente familiar, pessoal, né? E acho que minha filha está no ar, porque eu vi ela entrando aqui, ela vai se deliciar com essa resposta. Eu tinha um campo de resistência absurda dentro da minha casa. E a gente não convida e não provoca ninguém a mudar falando, tentando convencer ou querendo pagar espaços e lugares e conhecimentos. A gente convida as pessoas a mudar de frequência sendo feliz.
A gente convida as pessoas a mudarem de estágio quando a gente está bem, quando a gente demonstra claramente que algo está acontecendo com a gente, que o outro olha para a gente, passa a nos ouvir a partir de um outro lugar. Um lugar onde ele respeita a sabedoria que ele está sentindo. Não a sabedoria falada, nem a sabedoria do ego. A sabedoria que vem do mundo de dentro. Né? Então, eu amo esse ambiente, porque eu e minha filha somos uma relação de muito amor, mas a gente cresceu com muita tensão, muitas vezes entre nossas opiniões. E eu digo que eu fui ralada no tanque de como é que acontece você informar para os outros sobre o que você acha que o outro deveria fazer. Se você realmente está fazendo uma mudança verdadeira com você, em primeiro lugar, você vai ter uma compaixão muito grande pelo seu processo e pelo processo do outro. E em segundo, você vai confiar muito profundamente que o teu campo de energia, só o teu campo de energia, ele já é um fator de provocação de mudança nas pessoas que vivem muito próximas de você. E esse campo, ele é mais ativo e ele faz coisas mágicas, incríveis, quando você consegue fazer os teus atos e as tuas palavras ressonarem em profundo amor, em profunda gentileza, em profundo carinho. E você só consegue fazer isso se você estiver em paz com você. Porque se você tentar fazer isso por educação ou por uma vontade muito plena de que o outro te aceite porque você evoluiu, olha, eu passei uns 10 anos na minha vida pensando que eu fazia parte do topo do mundo, sabe? Ilhada, junto com um grupo, a gente se achava extremamente evoluído, fazíamos orações, meditações, evoluções de todas as espécies. E aí eu saio desse grupo e vou para o mundo e descubro na primeira esquina da vida que eu não tinha evoluído nada nos últimos 10 anos, eu só tinha energizado o meu ego. Então, a coisa mais honesta e mais sincera na existência humana é você falar de verdade, com calma, de verdade, com gentileza, de verdade, na tua espontaneidade, entendendo quem quer que você entenda na tua frente com o maior desastre possível e você ficar centrado, é tudo do outro. E não querer mudar a vida das pessoas, porque também isso é outra informação importante. Nós não somos capazes de fazer isso. Por mais que tenham dito na educação sua que nós somos capazes de levar as pessoas a grandes transformações, nós não temos esse poder. A nossa única possibilidade é semear novas possibilidades, é provocar as pessoas, mas transformá-la é uma autonomia, uma autoridade que só ela pode fazer com ela mesma. Então, segue tua vida quando você não consegue fazer grandes transformações em paz. Porque em algum momento aquelas pessoas que você vê com grande resistência, elas vão encontrar os seus buracos na vida. E é nesse momento que elas crescem. E a gente não pode evitar os buracos. Os buracos é que nos fazem sermos melhores, infelizmente. Vai lá, Lucas. Nós estamos no nosso horário, Lucas. Ou não? Estamos a 20 minutos de finalizar e, por enquanto, sem nenhuma pergunta. Márcia, pode seguir. Então, eu posso seguir no meu assunto aqui, que eu parei ele falando nas relações e o quanto que o outro está aí para mim, para o meu desenvolvimento, né? E o quanto é difícil aplicar isso dentro da nossa estrutura. Agora, eu queria trazer isso dentro de dois ambientes. Um ambiente é o ambiente familiar, onde o nosso compromisso tem muitos laços mais profundos e mais complexos do que o ambiente profissional. E eu queria trazer esse olhar para dentro do ambiente também profissional, a nossa manifestação, e muito mais sincera e muito mais clara a nossa manifestação em casa, com o nosso ambiente íntimo, do que no nosso ambiente profissional. Porque dentro de casa, a gente larga um pouco as armaduras e a gente se revela. Então é muito fácil a gente ser um líder muito interessante de time, sabe? E de ambientes profissionais, e ser uma liderança assim, invejada, e ser um homem parcimonioso, calmo, uma mulher tranquila, uma mulher moderna, aberta, e quando chega dentro da nossa casa, a gente não consegue aplicar nada disso. Então, eu também provoco
que vocês reflitam sobre essa manifestação dentro dos dois ambientes. É muito importante que a gente tenha uma manifestação, um comportamento atualmente, daqui para frente, muito mais verdadeiro dentro dos dois lugares. E para que esse ambiente seja verdadeiro, a gente vai precisar ter uma estrutura mais equilibrada com o nosso ambiente interior e que ele se manifesta na nossa família. Então, eu acho muito legal que a gente possa ser muito competente e seja de sucesso da porta da casa para fora. Mas isso é muito menos importante hoje do que a gente ser muito legal dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente convive, com os nossos parentes, nossos filhos, nossos amigos mais íntimos, nossa companheira, nosso companheiro, dentro do nosso ambiente, com o nosso pai, com a nossa mãe. Isso não quer dizer que você tem que ser bonzinho, conivente ou condescendente. Isso só quer dizer que você tem que achar uma fórmula dentro da tua convivência de criar esse ambiente harmônico. E essa fórmula, ela pode ser uma fórmula convite, que tenha que envolver as outras pessoas a também entrar nessa onda. Então, não é um convencer a pensar como você, mas um convencer a que certos ritos, a que certos acordos vão ser feitos possam crescer dentro do ambiente íntimo. Porque o ambiente íntimo, hoje, na maioria dos lugares, eles são muito próximos. A maioria dos maridos e das mulheres dormem na mesma cama, o que não é uma coisa saudável, né? A gente vai descobrir isso um pouco mais adiante na vida. A maioria dos filhos e das mães ficam muito misturados. A maioria dos casamentos, elas têm uma fricção, sabe, todo o tempo, porque as casas não são propícias para que a gente se desenvolva com oxigenação, com espaço entre nós. Então, eu sugiro que você hoje, né, pense em convocar a tua família e crie um conselho de família. E dentro desse conselho, vocês possam trazer, onde os assuntos possam ser discutidos com algumas regras, a regra do círculo. Quando a gente forma um conselho de família, e esse conselho você pode replicar no seu trabalho, trazendo ele para uma linguagem mais profissional, você está convidando as pessoas a se olharem como iguais. Não tem aí eu, pai, que cheguei primeiro, autoridade, eu, a mãe, que comando e que ganho dinheiro, ou eu, o marido, que pago as contas, e você, mulher, que me obedece. Você está convidando a todos sentarem com o mesmo poder de ser ouvido, com o mesmo poder de ser respeitado, sem que a gente ignore as idades e os papéis que cada um tem dentro desse núcleo, mas que a gente se conecte a partir de um outro lugar. Nós somos todos pertencentes a uma mesma família, fazendo uma jornada na Terra, e precisamos juntos descobrir um caminho de harmonia importante para esse momento que nós vivemos. E todos estamos numa mesma condição. Desconhecemos como fazer esse caminho. Esse ato de humildade individual de cada um, na estruturação de uma estrutura circular, onde você não vê ninguém mais do que o outro, onde simplesmente dessa estrutura você fecha os teus olhos sem nenhuma religiosidade, convoca a criação de um campo, traga o seu filho de 3 anos, traga o seu filho de 18 anos, traga a mulher, traga o pai da sua casa, que estão convivendo com você, e crie um ambiente onde tudo que for um óculos, uma caneta, e colocar isso como o objeto de poder de quem está falando. E quando quem estiver falando, esse objeto estiver na mão, todo o círculo respeita. E se aquela opinião você concorda ou não concorda, você vai entender que genuinamente o que foi falado é a opinião daquela pessoa, e você vai procurar calçar as sandálias dela, entendendo a partir do ponto que ela escuta, e entendendo que tudo que é falado num círculo também te pertence.
Quando você... Eu vou dizer que tem uma teoria hoje no mundo profissional que fala um pouco sobre isso. Se chama Teoria U do Otto Scharme. Para quem quiser, e se não der tempo da gente falar sobre isso, vocês podem... Lucas, me dá um minuto, eu vou trocar a internet. Agora sim, agora talvez a instabilidade seja menor. Então, se eu não conseguir trazer todo esse assunto para vocês, Otto Scharme, Teoria U, fala bastante sobre esse tipo de comportamento dentro do mundo das organizações há muitos anos, né? Otto Scharme pertence ao pessoal do MIT, é um cabeção, como eu digo, né? E ele fala muito disso, e essa teoria foi criada a partir de uma vivência dele com Peter Senge. A gente tem aí mais umas duas pessoas que eu não lembro, Joseph Javors, que também faz parte dessa informação. Eles criaram um entendimento da presença. Então, crie um círculo na sua casa ou na sua família, e a partir desse momento, entenda que todas as pessoas que estão no círculo são tão importantes quanto você, não existe hierarquia num círculo. Estabeleça um objeto de poder que quem está falando vai ser respeitado e nunca vai ser interrompido. E quando a pessoa está falando, exercitem vocês no círculo o não julgamento. O que aquela pessoa está falando é a opinião dela, e toda opinião tem que ser respeitada, independente de você concordar com ela ou não. E quando você escuta genuinamente a opinião do outro, sem julgamento, você passa a ouvir a referência daquela outra pessoa como ela entende o mundo, a partir da impressão digital dela, a partir da experiência que se formou nela. Quando você cria círculos, você está criando círculos para que eles existam como um ambiente de acordos, como um ambiente de solucionar temas de problemas familiares, mas também de criar o crescimento de todas as pessoas envolvidas. Então, isso faz com que certas tensões entre pais e filhos, certas tensões das crianças com os pais, acabem sendo trazidos para um ambiente que eu chamo de território sagrado. Território sagrado é onde todos os membros são respeitados como viajantes da terra. E eles têm o direito de expressar a sua opinião, mesmo que os demais não concordem. E eles sempre vão falar um respeitando o outro, sem criar crises e temáticas de conflitos. O ambiente sagrado é onde a gente verte todo o nosso amor e é onde a gente procura falar com a maior sabedoria possível com todas as pessoas, né? Quando você ensina a sua família a trabalhar com isso, você nunca perde o respeito dos seus filhos, porque você o está respeitando, independente da idade que ele tem. Você nunca deixa de ser ouvido pelos seus pais, porque você ensina os seus pais a se comunicar com você a partir de um outro lugar. Quando você traz isso para o ambiente de trabalho, onde você estabelece um ritmo de reunião, onde todas as pessoas vão ser respeitadas no que vão falar, mas a partir de um momento de respiração, de presença plena, de atitude consciente do que estão fazendo, você evita que as disputas aconteçam. Isso mesmo, ó, tem gente aí me mostrando que já tem um livro. Você evita que as disputas aconteçam e que a gente opere a vida a partir do ego, né? E encontrar essas novas figuras de relacionamento é fundamental. Por quê? Porque a partir de agora nós vamos precisar criar ambientes de cooperação e compartilhamento muito profundo na humanidade. E eu desejo que cada vez mais pessoas consigam estabelecer relações nesse nível de desenvolvimento, né? O que nós estamos fazendo hoje na Human Code? A gente criou isso que a gente ensinava em um número de meses e anos muito mais amplo. A gente criou cursos curtos e fáceis de serem desenvolvidos através do ambiente da tecnologia, onde cada módulo tem 2 horas e meia, e a gente capacita uma pessoa a entender o seu mapeamento e a entender o mapeamento da sua família através desse curso.
Esse curso também credencia a pessoa, se ela quiser, explicar esse mapa para outra pessoa, porque se ela sabe para ela, ela também pode ser uma pessoa que organize e passe isso para outro, né? A gente inicia uma nova turma desse curso em julho desse ano. Todas as pessoas que se inscreveram nesse momento, nessa conversa, elas estão registradas dentro do Simpla, e elas têm uma possibilidade especial de ter reserva de vaga, né? Nós vamos lançar esse curso através de um funil de marketing, onde esse curso acontece, o lançamento dele em determinado dia. Nós temos tido muito sucesso de preencher nossas vagas desse curso de uma forma muito rápida. Se você tem interesse em participar dele ou fazer parte da próxima turma, entra lá no nosso site, coloca o seu e-mail e a sua informação. Se ela bate com a sua inscrição dentro dessa reunião, você já tem, por condição especial, fazer parte do primeiro convite que essa turma lançar, antes do lançamento, e com o desconto que a gente ofereceu para o pessoal que participou da jornada aí no final de semana, né? Vai lá, se é do seu interesse. Eu acho que aprender sobre você, aprender sobre o teu mapa, entender do mapa das pessoas que te cercam, cria um ambiente assim, não só pessoal, mas profissional, maravilhoso, porque faz que você entenda por onde as pessoas estão falando, a partir de que voz elas estão emitindo no mundo. Isso coloca a gente com maiores recursos, né, e competências da gente evoluir. Lucas, alguma pergunta final aí que eu pudesse responder no ar? A gente está bem no nosso horário, né, Lucas? A 5 minutos dele. Eu sou bem pontual, sabe, gente? Eu acho que é super importante isso, né? A gente tá 4 minutinhos aí de finalizar e, por enquanto, nenhuma pergunta, Márcia. Eu queria que, assim, se vocês pudessem deixar no chat, quanto, assim, numa nota de 0 a 5, o que foi para vocês estar aqui, o quanto isso acrescentou a vocês, onde o 0 não me acrescentou nada, e eu não vou ficar chateada com isso, porque, como eu disse a vocês, eu acho que a opinião das pessoas compõe um quadro, né? E se isso acrescentou a vocês, inspire a gente, né? Para que a gente possa ter essa energia e querer continuar difundindo e divulgando essas provocações que tenham a intenção de levar todas as pessoas para o nosso melhor. E num momento onde o mundo pode ser redesenhado, né? Eu sou uma pessoa que falo com muito prazer, né? Então, qualquer encontro para mim que me dê espaço, ele é muito legal. E a gente possivelmente vai começar a trazer algumas pessoas que estão vivendo experiências muito assemelhadas para participar um pouco nessas conversas com a gente, né? Eu aqui já vejo algumas pessoas presentes que eu tinha muita vontade de trocar informação e queria que elas estivessem no ar, contando como é que elas fizeram determinadas viradas e guinadas na vida dela. Sou muito grata à presença de todo mundo, acho que é rico, né, a gente poder ter esse 1h30, sabe, de compartilhamento, e fico agradecida pelas perguntas, agradecida pela confiança e agradecida pela inspiração, né, porque cada vez que a gente está falando, eu também estou aprendendo com aquilo que eu estou ouvindo, com as perguntas que são feitas e com a disponibilidade das pessoas. Muito obrigada e que a gente tenha aí um próximo momento em breve de encontro. Não vai demorar, né? Mas é sempre rico, né? A gente poder estar junto. Obrigada a vocês. Minha equipe aí, sim, 10, né? Lucas, Cris, todo mundo que está me dando retaguarda, os interventores que trabalham com a gente, muito agradecido. E assim, eu estou assim, cada vez mais desejando que cada um de nós tenha força aí para esse impulso que a gente está dando na Terra. Boa noite, boa janta, bom vinho para quem vai tomar o seu vinho, né? E para quem já está começando o final de semana como eu, bom final de semana. Obrigada a vocês.